Hoje estudaremos o capítulo 13 do livro de Êxodo. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo para que Deus nos abençoe com a sua palavra? O primeiro deles está aí logo nos primeiros versículos. Deus pede que o povo de Israel, lembrando do que ele havia ocasionado com os egípcios, matado todo o primogênito dos egípcios, Deus agora pede que cada primogênito israelita seja consagrado a ele. E isso implica em que todo aquele primeiro animalzinho que viesse ao mundo de sua mãe fosse sacrificado a Deus. E aqueles animais que não fossem limpos, por exemplo, o jumento, deveriam ser resgatados. E aí, a gente tem também que os filhos primogênitos seriam consagrados a Deus. Era o objetivo de Deus que fosse uma nação de sacerdotes. Cada primogênito fosse um sacerdote consagrado a Deus. Porém, como veremos mais à frente, o povo de Israel acabou não se portando como uma nação de sacerdotes, e Deus vai eleger uma tribo específica, a tribo de Levi, para atuar como sacerdotes, e em troca dos primogênitos que haviam sido consagrados ao Senhor. Mas não se preocupe, veremos isso mais à frente. O segundo ponto de destaque da leitura desse capítulo é que Deus não levou os israelitas diretamente a Canaã pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais curto. Porque esse caminho mais rápido, mais curto, ele passava pela terra dos filisteus. E os israelitas, tendo que passar por ali, provavelmente eles teriam que se envolver em guerras. E Deus não desejava que eles, ao se envolverem nas guerras, desejassem voltar ao Egito. Mas, como veremos mais à frente, os filhos de Israel continuaram desejando voltar ao Egito pelos mais diversos motivos. E um dos objetivos também que Deus queria que eles passassem mais um tempo no deserto é que Deus precisava passar orientações mais a fundo para os israelitas. Então Deus desejou ter um encontro especial com eles lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, em que Deus havia aparecido a Moisés e em que Deus posteriormente vai promulgar a sua lei, os 10 mandamentos. E outra coisa, Deus ainda desejava fazer maravilhas perante os egípcios. Como veremos no próximo capítulo, Deus precisava libertar completamente os israelitas dos egípcios. Afinal, até agora, meio que eles foram só permitidos de sair por pouco tempo para oferecer sacrifícios no deserto. Mas não era essa a libertação parcial que Deus queria para os israelitas. O terceiro ponto de destaque nesse capítulo 13 é que Deus que guiava o seu povo, está aí no versículos 21 e 22. Não eram Moisés e Arão que guiavam o povo para onde eles bem entendessem. Deus, através da sua presença visível ali, a nuvem, coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo para iluminar o caminho durante a noite, Deus mesmo estava ali visualmente perante o povo. O povo não podia se esquecer, não tinha desculpas para se esquecer de que Deus estava com eles. Era Deus que os guiava. E aí a gente percebe que os israelitas tinham tão pouca fé, como veremos posteriormente, e muitas vezes se esqueciam da presença do Senhor, embora tivessem Ele ali visivelmente na frente deles. Era só olhar para cima, eles viam a presença do Senhor. E você? Tem a certeza da presença de Deus na sua vida? Vamos continuar estudando a palavra de Deus, porque ela nos aproxima mais de Deus.
e nos dá a clareza necessária para enxergar o agir de Deus nas nossas vidas.